Santo, 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 Santo. Aleluia. Aleluia, Santo. Nós te damos toda a honra, toda a glória, Senhor. Aleluia, Jesus Santo. Nós te amamos, Senhor. Sim, Senhor. Nós declaramos a sua santidade, declaramos os seus atributos, Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é separado, alto, exaltado. Não é outro. Nos lidere, Espírito Santo. Sim. Nos guie, Espírito Santo, em toda a Obrigada, verdade, em Senhor. todo Obrigada, ensino. meu Deus. Que Jesus seja exaltado nessa live. Amém. Que Jesus seja exaltado, que a igreja, que o corpo de Cristo possa pegar ferramentas, Senhor Deus, do que vamos falar aqui. Amém. Nós abençoamos cada igreja aqui representada, Sim, meu Senhor. Deus. Cada ministério aqui representado, Sim, conectado, em nome de Jesus. Que igrejas sejam cheias da sua glória, Senhor. Que ministérios de adoração sejam livres, Senhor. Aleluia. Que eles sejam cheios da sua presença, Oh, Senhor. glória a ti, Nós pedimos Senhor. pelo seu sopro Sim, de vida, Espírito seu Santo, sopro, seu fôlego vem. de vida, Senhor. Sim, E que Senhor. seja como Ezequiel, a visão que Ezequiel teve, Senhor Deus, aleluia. de ossos secos se juntando, que o Senhor profetize levanta o teu fôlego de vida. exército, Pode esses Senhor. ossos tornarem a viver. Amém, Pode a adoração Jesus. do Brasil tornar Amém, a viver. Nós amém, decretamos, nós declaramos. declaramos Sim, fôlego Senhor. de vida Sim, de Yahweh Deus, sobre cada aleluia. ministério de adoração que está agora conectado aqui, Sim, Senhor. Pai. Em nome de Oh, Jesus, aleluia. torne a viver, torne a Torne a viver, viver. torne a ser livre, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Vamos fazer uma vigília um dia. Uma live de 24/7. Eu tô. Só uma noite só não. Vamos, André, vamos. Toparemos. Fazer uma casa de oração ao vivo. Aí os ministérios, já temos várias igrejas aqui do sul da Quem tá Flórida. dentro aqui já, Quem tá gente? dentro? Dê teu worship, Então vamos pronto. lá, grita aí. Então partiu, a gente já vai ver a data e já divulga ainda hoje. Epa! Pode divulgar. Fala com, Não, mas vamos com a Isa mesmo. ali, ó. A Isa tá mandando em mim. Os jovens vão crescendo e vão mandando na gente. Escolhe a data, Isa. É isso, que o sul da Flórida unido possa incendiar essa região. Amém. E também o Brasil, vocês que estão Amém. conectados. Eu senti muito isso no Espírito. Amém. De nós profetizarmos o fôlego de vida do Senhor, aquilo que realmente traz a vida. E a adoração precisa ter vida, Sim. né? Não pode ser mecânica, uma performance, precisa ter a vida do Senhor. E falando um pouquinho sobre isso, eu separei algumas perguntinhas para a gente conversar. E eu queria até convidar vocês que estão ao vivo, por favor, manda esse link para o pessoal da sua igreja, para o pessoal do seu ministério, para que a gente possa juntos, né? A ideia é que todos os ministérios aqui representados, que a gente juntos possamos estender uma mesa nesse lugar e a gente Amém. conversar. Né? A gente está na mesa do Senhor, no banquete do Senhor. Amém. E se você tem perguntas, no final nós vamos estar respondendo perguntas. Então, por favor, anota a sua pergunta, vocês que estão online, vocês que estão aqui também, se tiverem perguntas, curiosidades, a gente vai estar respondendo no final. Mas, Legal. Ana, Ai, André. uma das coisas que eu estava pensando em te perguntar, e eu acho que foi uma transição tão linda, né, que você viveu, e muitos anos à frente da transição que até eu estou vivendo, que é a gente ter transicionado de um ministério. Você começou num ministério de igreja local, Sim. Uhum. né? Se tornou um ministério itinerante, Foi. né? E Eu com lembro cunho até o missionário. conflito disso na época, dentro da gente. Sim. E voltou a ser Pois é. uma igreja local. Sim, segunda chance. E segunda chance, muito bom. E se você pudesse conversar com a Ana de 10 anos atrás, o que teria mudado na sua visão de adoração? De 10 Pensando- anos, de 20 ou de 30? Os três, então. Tem grandes datas na minha vida. Os três, então. Mas como que foi essa mudança para você? De ir Ok. para itinerante, voltar para a igreja local? Bem, primeiro eu diria para a Aninha, lá na igreja local, né, que já está valendo. Porque eu aprendi isso com o pastor Sóstenes Mendes, Uhum. que é também um pai para nós
todos olhamos para ele, né? Ele é como se fosse um filho espiritual do Asaf Borba. Com ele eu fui pelas primeiras vezes a um estúdio de gravação. Acho que foi a minha terceira gravação. O estúdio tinha uns 12 anos, com o Sóstenes. Gravei antes do Diante do Trono mesmo. Gravei com ele um álbum. E eu admiro muito. E quando ele fala, eu presto atenção. E ele me disse isso, Ana, muitas vezes as pessoas elas ficam pensando assim, um dia eu vou fazer isso. Ou um dia eu vou, sei lá, vamos falar aqui, aperfeiçoar o meu dom de canto. Ou de tocar um instrumento. Vou viver só disso. Agora eu trabalho, tem outro trabalho. Um dia eu vou gravar um álbum. Um dia eu vou me dedicar a esse chamado de Deus na minha vida. Um dia. E eles acham que, ou a gente pode achar que o que a gente está vivendo hoje não está valendo ainda. Fica sempre no um dia. Só que à medida que a gente vai envelhecendo, adultecendo e envelhecendo, quando a gente olha para trás, tudo que eu vivi já estava valendo. Hoje eu colho frutos daquela menina que servia em qualquer culto, em qualquer hora, em qualquer dia da semana. Vigília, culto de jovens, culto das mulheres. Culto da manhã, culto no meio da tarde. Quando precisava de alguém, lá estava eu. E não é só porque eu já nasci filha de um pastor de uma igreja. Porque, geralmente, famílias pastorais acontece isso, né? Filho de pastor geralmente sabe tocar todos os instrumentos. Não era bem o nosso caso, porque a nossa igreja já era um contexto grande, relativamente grande para a nossa época. Então, tinha muita gente disponível, mas eu era uma dessas pessoas disponíveis. E eu cresci servindo. Então, eu me lembro de ser como... é feio isso, não sei se hoje em dia fala mais, né? Mas tem umas gírias dos meus filhos que eu não entendo também. Não sei se os jovens vão me entender, André, se você vai me entender. Eu era piolho de igreja. Quem aqui no auditório entendeu o que é piolho de igreja? Tem uma expressão Gen Z para isso, gente? Denunciou a idade de vocês. Quase que eu nasci na igreja, né? Então, assim... eu vejo que já estava valendo, porque Deus ele continua escolhendo pessoas, como escolheu Davi, cuidando das ovelhas do Pai. Né? E que metáfora é essa? É o rebanho do Senhor, são as pessoas. Então, eu estava ali cantando na igreja em tudo que era oportunidade, na minha adolescência, e enquanto minhas colegas de escola tinham outros hobbies, e não tem nada contra isso, mas os meus pais nem tinham recurso financeiro para eu fazer um inglês como segunda língua. Olha como Deus cuidou de mim. Depois ele me deu o dom. O seu inglês é perfeito. Então assim, sabe? Às vezes a gente acha que a gente está perdendo alguma coisa, mas Deus ele está cuidando de tudo para nós, para os nossos filhos, se a gente está na vontade dele. Mas enquanto outras adolescentes na minha época se ocupavam de tantas outras atividades, eu estava 4 noites na semana na igreja. Segunda-feira eu sempre dormia na aula, porque eu era a última a sair do culto à noite. Sonhos e visões. Eu estava em todos os cultos, eu não perdia. E se tinha uma conferência de avivamento, então o Danduque, né, na minha adolescência, ele estava lá por BH. Quando tinha David Kinla ali começando esse vento, né, do avivamento da nossa geração, gente, eu estava em todas, eu não perdia nada. Então, por que eu estou ressaltando esse momento antes mesmo do Diante do Trono começar, né? Porque às vezes as pessoas estão na igreja local, estão servindo, mas não estão achando que aquilo é importante. Ainda mais hoje que existe uma rede social aí que está globalizando grandes estruturas. Né? E às vezes a pessoa está lá, você sabe que a média de membros de igrejas no mundo é 100 pessoas. Então, ela está dentro de uma igreja de 100, 50, porque 100 é a média, gente. A maioria das igrejas no mundo tem menos ou um pouquinho mais. E a gente vê quem tem mais estrutura, quem tem mais recurso financeiro. E a gente já sabe que esse mercado musical é muito corrompido. É um mercado. É um mercado, né? Então, não quer dizer que porque está tocando é realmente o que as pessoas estão querendo ouvir. Às vezes, aquilo ali é um tráfego pago. A gente nem sabe o que está motivando um vídeo ou uma música, né? Se aquilo é algo orgânico, como se fala, ou se aquilo é fake. Então, eu só estou trazendo essa contextualização para dizer que, quando eu lembro da Aninha lá atrás, que não tinha essa perspectiva de gravar CD, de se tornar uma carreira profissional, né? Eu sou muito grata a Deus que eu posso viver da música que Ele tem colocado no meu coração. Mas lá naquele tempo não existia nem
essa perspectiva. E O hoje já desejo. existe. Mas os princípios e o caminho é o mesmo. É ser fiel no pouco para ser colocado no muito. E é já fazer o pequeno como se fosse a única coisa importante. Porque eu só tenho hoje. Meu pai, ele sempre diz, nós só temos o hoje. Só temos o hoje. Então, assim, eu vivi intensamente, sabe? Eu fazia as cantatas, tá chegando, né? Natal, fazia musical de Natal. Gente, aquilo para mim era, assim, a minha vida. Gente, como eu amava, eu cantava no coral, e eu ensaiava as coreografias, e eu ajudava nas crianças. Assim, tudo que você possa imaginar, eu fiz na igreja. E eu me lembro quando eu tinha 16 anos, e o pastor, que não existia líder de louvor na Igreja Batista naquela época, não sei outros contextos. A minha também. Também, né? Era o maestro. Era o que maestro. tinha, E na nossa era o pastor mesmo, que fazia o sermão e que ficava lá na frente. O meu pai ou outros pastores, pastor Jonas Neves, era auxiliar também na época. Tinha uns 10 pastores nessa minha época, que eu estou citando agora, a minha adolescência. Aí ele fazia assim, uma lista no papel e chegava e entregava para a equipe de louvor. E ele mesmo ia puxando os corinhos lá na frente, né? Era inário ou era Não, já corinho mesmo? eram mais corinhos. Inclusive, meu pai foi um dos primeiros no Brasil a traduzir canções do espanhol. Ele tinha ido no avivamento na Argentina e trouxe um livro, um booklet de corinhos de avivamento. E ele também cantávamos hinos, ele colocava, mas era no retroprojetor, sabe? E até o retroprojetor já escrevi, já troquei as lâminas, era muito gostoso. Essa geração não sabe o que é retroprojetor. Eu sinto até o cheiro, gente. O cheiro daquela canetinha do álcool para apagar. Não, e quando uma criança entrava lá na frente para fazer uma mãozinha... Eu só sei que o pastor que, na época, tinha uma voz boa e estava liderando mais o louvor, a gente sofreu uma situação muito terrível, que até é bom eu falar isso aqui, né, porque não são coisas de agora, mas ele foi pego no pecado e aquilo, para mim, nossa, foi triste demais, porque a gente tinha uma admiração muito grande por ele e tal, e ele não se arrependeu, foi muito ruim, foi muito ruim. E aí, por que eu estou contando isso? Porque o meu pai e o pastor Jonas me chamaram para conversar, e eu tinha só 16 anos, e eles falaram assim, Ana, nós estávamos orando sobre quem poderia liderar o louvor na igreja. E nós queríamos te convidar. Gente, eu tremi as pernas, eu quase tive que ir para o banheiro passando mal, porque era muita responsabilidade. E eu já cantava, igual eu falei, com as crianças, depois com os adolescentes, desde os 4 anos, tocando coquinho lá na frente da igreja, na bandinha. Mas era outra coisa. E era uma coisa que eu nunca tinha visto ninguém fazer, a não ser o que eles faziam. Ainda mais mulher. Nunca tinha tido uma mulher. Eu acho que na Assembleia de Deus a gente sempre vê, né, cantoras, tipo a Cassiane, parece que ela tem uma carreira de quase 40 anos. Como assim, né? Ela é da minha idade. Mas é porque ela começou bem criancinha cantando na frente da igreja. E, enfim, na nossa igreja não tinha essa referência. E aí eu lembro que eu perguntei para eles, eu falei, mas por que eu? Porque tem outras pessoas na igreja que cantam. E eles falaram bem assim, André, eu acredito que o Espírito Santo está guiando a nossa conversa. Luciana, nós não estamos buscando só uma voz afinada. A gente está buscando um coração ensinável. Vou repetir. Eles falaram, o pastor Jonas Neves, né, que hoje até jubilou também, que é da mesma geração do papai, na Igreja Batista do Povo, em São Paulo. Uma grande referência no meio batista. Nós não estamos procurando uma voz afinada, mas um coração ensinável. E eu sempre fui realmente muito obediente, muito submissa. E assim eu fui moldada. Então, quando eu vejo as responsabilidades que o Senhor me confiou depois, sabe? Eu já tinha passado por críticas, por medo, intimidação, já tinha passado por agradar, desagradar, já tinha passado por ser corrigida milhões de vezes. Até na roupa de vestir, né? Não, filha, essa saia está muito justa, volta eu para trás para trocar. Minha mãe, não tá, amor, não tá, deixa a menina. Então, assim, é só simplesmente de se sujeitar, sabe? Até falando um pouco sobre isso, hoje eu tenho a sensação que parece que às vezes
a igreja está muito sensível, porque qualquer repreensão que você toma, ou disciplina, você sai ferido e vai para outro lugar, né? Vai, E e eu acho que nunca nessa para, época era né? mais casca grossa. Isso, eu acho que a gente ganhou uma casca grossa. Porque também eu não tinha E perspectiva esse de é ir o para papel da onde. igreja local. Eu acho Não que a é? gente tem que se doar numa Yeah. igreja local como uma família. Uhum. Você só sai da família quando acontece uma tragédia, gente. Muito bom. Ou quando Deus te muda de cidade. Eu acho que é bem por aí. Yeah. Sabe? A família, ela tem que ser aquela visão de aliança mesmo, né? Uhum. E ali a gente suporta as diferenças, as injustiças, mas a gente, we stick together, né? Então, assim, tudo isso eu acredito que foi uma grande escola. Não só o meu pai, não só o pastor Jonas, mas o maestro, a gente também tinha o maestro, né? Tinha orquestra, tinha coral, e eu fui muito moldada, muito moldada. É claro que depois também, com a maturidade, eu fui adquirindo mais da minha própria identidade, mas essa essência, sabe, vem ali do começo. E eu temo muito por essa geração de YouTube, de uma rede social que ela democratiza muito. Isso é bom porque a gente descobre cada talento e cada coração precioso que talvez a gente jamais conheceria. Mas ela também expõe qualquer pessoa que às Yeah. vezes não tem nenhuma raiz, né? Então, se eu quero valorizar a igreja local, aonde eu nasci, aonde eu cresci, aonde eu aprendi tanto. Sim. E depois eu entendo que tudo que eu vivi itinerante e no ministério que alcançou uma dimensão pública de corpo, só aumentou em tamanho, em peso. Mas eram as mesmas coisas que eu estava enfrentando. E, ao mesmo tempo, eu estava protegida pela minha igreja local. Que eu continuei tendo essas pessoas ao meu redor. Não estive sozinha nunca na minha vida. E isso era muito visível, né? Porque você nunca ia sozinha como Ana, né? Até pela cobertura espiritual de intercessores, né? Meu Deus, eu chegava assim a pagar para ter uma pessoa só orando o tempo todo. Sabe? Pagar para ter uma pessoa na viagem, voluntárias, né? Mas assim, eu não ia porque a dimensão, o peso era tão maior, a gente não tinha gente orando durante o culto, então a gente levava uma pessoa na equipe, né? Aí, com as mudanças ao longo dos anos, né? Igual eu falei, é para eu conversar com a Aninha de 10, de 20 ou de 30 anos, porque são vários ciclos nas nossas vidas, né? Hoje eu tenho um grupinho, graças a Deus, né? Pelo WhatsApp, gente. Eu tenho não sei quantos grupinhos de oração. E Eu lembro lá no Kids, desde do CD em espanhol, do álbum em espanhol também, que você ia compartilhando, pedindo oração. Ai, você lembra? Lembro. E do Crianças DT, verdade. Pode ser... Gente, são coisas tão pequenas, mas o inimigo, ele age, às vezes, numa energia do prédio, do bairro, num equipamento. Você já orou para algum equipamento voltar a funcionar? Eu também. E como a oração ela é poderosa, né? E não só isso, mas os ambientes onde a gente chega, né? Se a gente não tiver coberto de oração, e quando dá para ter alguém ali para orar o tempo todo, eu continuo valorizando muito isso. Sim. E uma coisa assim que, pelo seu discurso, né, eu vi muito claro como você sempre se conectou com gerações anteriores, né? E também, até hoje, como você... Eu lembro a sua alegria de compartilhar do Kids, como você conseguiu fazer as mesmas vozinhas, né? Que eram lá do primeiro. Meu Deus, o João, a Helena, a Rita, o Rony, o Clay, missionário lá na Nova Zelândia hoje. Gente, é muito legal a gente ter os antigos, né? Continuando a servir. Exato. E isso, eu acho que é algo tão difícil hoje. Eu tô aprendendo muito a observar os frutos, né? Porque... Não julgueis, né? Não é muito bíblico, né? A gente tem que julgar os frutos, né? É verdade. E uma das maneiras que eu aprendi a julgar frutos é ver se a pessoa tem capacidade de permanecer com amigos por muitos anos, né? Não importa se vai brigar ou não, né? Mas você permanecer com amigos de 10 anos, 15 anos, né? E isso fala muito sobre a fidelidade da pessoa. Né? Acho que a vida é uma peneira, né? Que a gente começa e coloca de tudo e aquilo você vai peneirando, sabe? Muitas pessoas vão passando, mas vai ficando
Alguém vai ficar lá de trás. E realmente esse é um fruto muito bom, quando a gente vê essas pedras preciosas que vão ficando na nossa vida. Eu até falo para o meu filho, Isaac, né, que ele mudou para São Paulo, para o Brasil, então saiu da high school, na época de adolescente na igreja. Nós nos mudamos várias vezes, né, enquanto ele estava crescendo. Então, aquele anseio por ter amigos para a vida toda. Eu falo, filho, vai peneirar, porque às vezes vai ficar um ou outro. É isso. Entendeu? Mamãe, até hoje nos meus grupinhos eu tenho uma amiga de infância, mas acho que são 2. Entendeu? Então a gente não tem que ter muita pressa, tá? Vocês vão viver ainda muitos anos até a volta de Jesus. E vocês vão colecionando, né, essas pepitas, essas pedras preciosas de pessoas que vão permanecendo. Mas nem todo mundo vai estar ali o tempo todo. E a gente tem que deixar aí. Nós também saímos da vida das pessoas, né? E falando agora sobre quando eu voltei para o contexto de igreja local, eu falo que é a minha segunda chance porque é uma delícia, André. É uma delícia. Às vezes as pessoas elas ficam pensando, se eu tivesse, né, aquela exposição, se eu tivesse aquele tipo de convite, se a minha música tocasse com esse tanto de streams, ou se eu conseguisse fazer um collab com o fulano, beltrano, ciclano. E às vezes, sabe, é quase como aquela idolatria do dinheiro que as pessoas também têm. Se eu tivesse um pouquinho mais. Se eu tivesse aquele carro. Aí eu ajudaria. Se eu tivesse aquela casa maior. Se eu tivesse recebendo um dinheiro que me sobrasse na conta. Então, a gente fica sempre deixando para depois, sem valorizar esse presente que já está valendo, né? E quando as pessoas mais ricas do mundo chegaram nesse topo do dinheiro, elas olham para nós e falam, né? Não é isso que você imagina. Então, viva o hoje, porque é uma delícia você, por exemplo, conhecer o nome das pessoas da sua congregação, da sua comunidade, né? A gente teve o privilégio de plantar a igreja diante do trono. Tem gente aqui! Na sala da nossa casa, nós celebramos 8 anos e a gente foi acompanhando, então, conhecer o nome das pessoas, conhecer as histórias das pessoas. Eu ainda continuo viajando, o Gustavo e o próprio Senhor têm nos falado que tem um tempo para isso, né, que não vai ser para sempre. Mas ele, então, ele está sempre visitando os irmãos. Quando dá, eu vou. Esses dias eu comi tambaqui. Você acredita? Aqui no sul da Flórida. Não me convidou. Você gosta? Vou te chamar. Costela de tambaqui, gente. Comida do norte do Brasil. Então, gente, tudo de bom você possa imaginar desse povo de Manaus, os manauaras. Então, assim, a gente vai na casa dos irmãos, ouve as histórias, e são coisas que o Ministério Itinerante nos desconecta delas. Muitas vezes a gente tem que realmente ser intencional para estar na igreja no domingo. Às vezes 1, 2 domingos por mês. Né? Então, são delícias, né, da vida comum, da vida simples, da vida do dia a dia, do ordinário, né? Que é o verdadeiro extraordinário. Sim. Porque uma das maiores queixas de quem está, vamos supor aqui para trazer aí a real, tá? Para quem está talvez na tentação do queria, ou um dia, se, né? Uma das queixas maiores que eu sinto e já ouvi outros ministros falando, por exemplo, na estrada, é da solidão. Porque, por exemplo, olha o meu dia quando eu vou ministrar. A ministração é a cereja do bolo. Né? Eu falei de Manaus, que a gente visitou os irmãos, e poucos dias depois eu estava em Manaus, exatamente. Até levei umas malas para eles, para as comunidades ribeirinhas lá. Eu pego o avião, eu levei 24 horas para chegar em Manaus. Você acredita? Uau. Você tem que ir para São Paulo? Tive que ir, porque eles cancelaram o voo direto que tinha de Fort Lauderdale para Manaus. Era 5 horas e meia. Eu levei 24 horas para chegar. Meu Deus. Que, enfim, lá em tudo dá graça. Aí eu não dormi uma noite, cheguei lá, passei o dia. A alegria, né? Rever os irmãos e tal, pessoas que a gente conhece ao longo dos anos, nas cidades. Aí, chegar à noite, eu ministrei. Acabou a ministração, eu saí, peguei outro avião para outra cidade. Eu cheguei de Manaus em Vitória, no Espírito Santo, já era de noite. Aí
jantei lá na cidade. Olha, graças a Deus o Isaac começou a viajar comigo. Porque isso me trouxe um alento tão grande. Mas quantas vezes eu estava sozinha em outras refeições. Chegava no quarto do hotel. E às vezes está cheio de gente, mas você se sente sozinho. Sim, porque como que você conecta com uma pessoa numa vez só? Ainda mais quando são eventos muito grandes. Quando é evento de igreja local, tudo na igreja local é melhor. Aí eu passo o dia esperando a hora de eu ir para o evento. Então, quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser no meu dia, mas eu vou fazer sozinha dentro de um quarto de hotel. Se eu não tiver uma pessoa que eu conheço, uma família que eu conheço, aquela cidade, para mim, vai se restringir ao momento que eu estiver naquele altar daquela cidade, na praça da cidade, ou alguma coisa assim. Então, assim, aquilo que as pessoas, às vezes, colocam um glamour tão grande, entendeu? Tem um preço. Totalmente. E, às vezes, o que você tem é o maior anseio, conexão, pessoas, pertencimento. Né? Família. Quem vai sentir sua falta se você não cultivar seus relacionamentos? Né? Então, assim, eu estou muito agradecida a Deus Tem 10 anos que a gente mudou do Brasil para o sul da Flórida. Para nós, esse foi o caminho do Senhor para nos trazer para um novo tempo nas nossas vidas, né? Mas a plantação da igreja e o nosso ministério de louvor local é ver Deus fazendo tudo novo. Vocês acabaram de gravar, inclusive. De novo. Né? E, ai, tá lindo o álbum, tá lindo. A gente compôs junto, chamar a turma, né? Tem vários aqui do DT Worship. Chamar a turma lá em casa pra gente sentar, compor junto. Tem coisa mais gostosa? E cantar, ou melhor, gravar aquilo que a gente já está cantando na igreja. Não é fazer uma música para gravar ou para vender, mas aquela música que a igreja sentiu e correspondeu, entendeu? Está sendo muito gostoso. E isso que você falou, acho que é algo legal para a gente voltar até para falar para essa nova geração, né? Eu já me sinto... Eu lembro o dia que você orou por mim e falou, eu abençoo essa nova geração. Hoje sou eu, gente. Agora a gente abençoa da próxima. Então, eu ia comentar, assim, que tem uns cabelinhos brancos. Mas é que isso aqui foi um cu de avivamento que um anjo me tocou. Oh, glórias! Foi a brasa do altar. Exato. Já vou falar de pó de ouro, então é um pó branco. Mas, assim, hoje, a cultura inteira, eu acredito que a cultura da Babilônia, que a Babilônia é o comércio, né, a comercialização. E a cultura babilônica, ela entrou tão grande na igreja que hoje tudo que é feito, de audição de louvor a prêmios que a gente ganha, né, em festivais, é tudo baseado em número. Né? A audição do louvor, muitas vezes a audição do louvor é, cantou bem, beleza. Isso, vai entrar. né? É isso. Não né? tem uma conversa. Como que Jesus entrou na sua vida? Exato. Como está a sua vida hoje? E reparando como a pessoa é, como que ela trata os outros. Né? Como ela trata quem... A minha esposa sempre fala, quer conhecer alguém, veja como trata o garçom. Olha, gostei, claro. Te amo, meu amor. E hoje eu acho que o que você diria para essa geração? Porque a luta é muito grande, porque tudo, né, é o que você falou do YouTube, né, do tráfego, tudo gira em torno do contrário, né? E se a gente for ver, eu sempre comparo muito com a caminhada ministerial de João Batista, porque quando João Batista foi o avivalista do novo, né, que fez o novo de Deus e começou a batizar gente, e ninguém nunca tinha batizado, né? Nossa, esse cara tá batizando gente. E ele começou a juntar multidões, né, para serem batizados. Mas aí quando Jesus veio, que lá em João 3,30 diz, né, que eu me alegro com o destaque dele, porque é necessário que ele cresça e eu diminua. Uau. Então muitas vezes eu acho que a nossa geração tá pronta para dizer que ele cresça, mas não tá pronto para dizer que eu diminua. Eita. Né? Então, como que você vê isso de hoje em dia, né, a gente ser encorajado por números? Às vezes pastores estão
encorajando as pessoas. Não, vamos lá, você tem que gravar porque tem que estourar, e tem que não sei o quê, e tem que virar, e tem que dar certo, e tem que... Então, como que você vê hoje, o que você falaria para uma geração que é cercada por números e resultados e talvez não frutos, né? Assim, digamos. Meu Deus. É uma faca de dois gumes, né? Afiada dos dois lados, que pode ter coisas boas e pode ter coisas ruins nisso, porque os números, eles podem ser uma bênção ou uma maldição. Sim. E eu vejo meu filho, por exemplo, o Isaac, saiu da high school com 6 universidades com as portas abertas, todas que ele aplicou, ele foi bem recebido, propostas de bolsas e tudo. E não vou ficar babando nele aqui não, como diz, né? Pode babar. Mas ele, por exemplo, ele foi chamado pela Harvard como um dos 1.000 ou 1.000 e poucos melhores alunos de high school daquele ano. Uau! E ele fez uma semana lá, um curso junto com a escola dele. Ele poderia, sabe, fazer outras coisas. E ele chegou para nós e falou que o Senhor estava chamando ele, que ele queria se dedicar para o ministério. E a gente ainda colocou alguns empecilhos assim para testá-lo, né? Porque a gente realmente foi surpreendido e a gente ficou muito feliz, né? Porque quem aspira ao ministério, sublime coisa aspira, né? Não existe um trabalho tão elevado quanto se dedicar para que não tem preço, né? Tem valor, né? Para levar o evangelho, né? E esse é um trabalho que exige renúncias. Então, é renunciar a qualquer outro futuro que também seria um futuro abençoado se fosse a vontade de Deus para a vida dele ou de qualquer pessoa. Mas o que eu estou querendo dizer? Que, ao mesmo tempo, eu falei assim, meu Deus, e agora? Meu filho... Né? E começou a se dedicar na música, a cantar, e os números dele. E hoje as redes sociais dele, né? Porque os jovens estão ali, são redes que estão crescendo muito. O engajamento, o percentual de engajamento nas redes dele, esse número é maior do que o meu. Então, quer dizer, a gente está falando de números. Será que Deus não quer que mais jovens cresçam, que mais cantores componham e suas músicas sejam ouvidas e cheguem em nações e alcancem pessoas onde eles nem podem imaginar e curem e salvem, libertem? Será que Deus não quer dar crescimento para pessoas também, né? Nas redes sociais, nas plataformas e tudo? Tá? E o meu filho... Então, o grande desafio não é o número em si, assim como não é o dinheiro em si, assim como não é o poder em si, você ter uma posição de influência, uma posição de autoridade, de decisão. Não é isso, mas é o coração. E o coração só Deus conhece. Só Deus conhece, porque pode ser uma pessoa que não tem nada e ser tão arrogante, tão soberba, né? E pode ser uma pessoa que tem muito e que tem um verdadeiro coração quebrantado. E é só Deus que sonda isso. Porque palavra bonita, o evangeliquez, né? A cara sem maquiagem, cinzas, como fazia no Velho Testamento, né? Mostrando que estava lá em jejum, em pó, em cinzas, pano de saco. Isso pode ser tudo exterior. Então, é o coração, gente. É a gente que tem que estar o tempo todo, né, sondando o coração. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Será que eu estou fazendo isso para esse fim, né? Ou é para glorificar o Senhor, independente do resultado? Será que eu estou me movendo pelos likes, pelos dislikes, pelas opiniões das pessoas, sejam os louvores, os elogios? Aliás, Provérbios diz que nós somos mais provados pelos elogios. Porque quando nós somos criticados, acho que até ajuda a gente a se olhar um pouquinho melhor, né? Então, eu quero trazer essa questão dos números realmente para o coração. Porque é lá que vai realmente acontecer a grande batalha. Eu lembro que você falou agora, eu nunca falei esse testemunho. Mas vamos lá. Oba! Novidade! A gente estava numa viagem, eu, minha esposa e o Isaías Saad. E a gente foi visitar a base missionária do Nick Billman, lá em Recife. E eu tinha acabado de lançar Quando Ele Vem.
E o Isaías tinha acabado de lançar Ousado Amor. Eu lembro que pra gente era muito novo. Ter, tipo assim, pessoas que estavam escutando a gente. Tipo assim, Que legal! tipo, a gente. De, Só um pouquinho desafinado de pessoas, Meu Deus do céu. E umas 2 musiquinhas mais ou menos. eu lembro que a gente legal. tava lá. Era o início dessa exposição, então. Completamente o início. Meu Deus. Aí eu lembro que a gente literalmente falava, cara, 5 mil views em 1 hora. Cara, 50 mil views ontem. E a gente realmente, no começo, a gente estava espantado. Mas depois, sendo muito vulnerável, aquilo entrou no meu coração. E eu falei, caramba, eu preciso ficar vendo, tá atualizando, tá crescendo. E a gente estava numa conferência missionária, numa base missionária. Que trabalha contra o tráfico humano, contra o né? tráfico humano, resgatando crianças em situação de rua, né? E resgatando garotas de programa que querem sair das ruas. E eu lembro que a gente começou a ficar empolgado com isso. E aí veio uma amiga nossa, né? Ela era uma profeta, mas amiga, e não sabia nada do que estava acontecendo. Eles tinham se mudado para Shores, né? Eles eram amigos nossos em São Paulo. E ela veio e falou assim, olha, eu tive uma visão hoje de manhã com vocês dois. E eu e Isaías assim, E aí ela falou assim, eu via vocês como peixinhos coloridinhos dos corais, do rasinho, sabe? Laranjinha, azulzinho, amarelo. São peixes lindos, gente. Glória a Deus, né? Ela, então, raros, lindos. Mas peixinho do raso é bonitinho, mas não sabe viver na profundeza. Os peixes da profundeza são feios. A casca é grossa, eles estão preparados para a pressão. E hoje o Senhor está dando a oportunidade de vocês continuarem sendo bonitinhos pelas musiquinhas de vocês, ou vocês decidirem se esconder e vocês irem para a profundeza. Meu Deus. E aquilo, assim, pra gente foi um tapa na nossa cara. Aí, na mesma hora, a minha esposa falou assim, gente, casem com uma mulher sábia, não há coisa melhor. Amém. Minha esposa veio e falou assim, então vocês vão me dar o celularzinho de vocês. Isaías Saad e André Aquino, a gente deu o celular pra ela. E ela ficou com o nosso celular até o fim da escola. Para conseguirem focar, não se distrair. E às vezes a gente tem que fazer isso. Se a nossa mão faz a gente cortar, corta fora. Se o olho te faz pecar, corta fora. Né? Pelo menos até aquilo poder ser restituído e não estar mais ocupando o seu coração. É o coração. Exatamente. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma equipe que me ajuda. Então, eu desenvolvo conteúdo, mas eu não fico ali direto nas redes sociais. Então, quem puder fazer isso é algo que eu recomendo. Porque antigamente era o cigarro, né? A gente que é mais velho também lembra, no Brasil, em outros países ainda é assim. A pessoa que é viciada no cigarro, cada não sei quantos minutos ela levantaria, por exemplo, da mesa de trabalho e ia para um lugar da empresa para fumar. Mas hoje em dia não é o cigarro. A pessoa sente aquele ímpeto, ela tem que pegar a tela e ela tem que passar a tela. E aquilo libera uma dopamina no cérebro da mesma forma que drogas. Então, é muito importante a gente tirar esse vício e não se deixar levar pelos likes, pelos dislikes, pelos grandes números ou pequenos números, né? A performance que a gente quer que as coisas tenham, elas têm que vir do Senhor. É isso. Né? Tem que vir do Senhor, porque quando está escrito ali, né, que a bênção do Senhor, ela enriquece, com ela não traz desgosto. Qualquer outra forma de crescimento, eu não quero. Porque o preço por Jesus, ele leva à vida eterna, né? Mas o salário do pecado, ele é a morte. Então, assim, sabe, se desvencilhem da expectativa humana, porque eu acho que essa geração tem uma tentação muito maior do que a minha lá no início. Porque está aí na palma da mão, né? Os elogios, as críticas e, enfim, os likes ou os dislikes. Por exemplo, as pessoas antigamente, elas tinham um pouco mais de educação, né, André? Ninguém chegava na sua cara e falava assim, nossa, eu achei seu cabelo horrível. Ninguém falaria isso, mas se eu pegar minhas redes sociais para ler, é possível, né, que eu encontre lá. Né? Eu não li nenhum, gente.
Porque eu não li nenhum, nem elogio, nem crítica. Entendeu? Eu não fui lá ver. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas escrevem ali, elas esquecem que elas são pessoas e que elas estão falando com pessoas. E às vezes são até robôs falando com pessoas. Então a gente tem que, essa geração e todos nós que estamos vivendo isso junto, a gente não pode ser levado pelas telinhas, não. É isso. E aí a última pergunta, antes da gente ir para perguntas e respostas, você usou a palavra dopamina. E eu acredito que nós estamos extremamente viciados em dopamina. E o próprio Paulo descreve o discernimento espiritual como um dos dons. E ele vai além, ele fala que o homem espiritual que discerne todas as coisas. Espiritualmente. Né? Não conheço mais ninguém segundo a carne, né? Só segundo o espírito. E eu acredito que hoje também a gente está precisando mais do que nunca do discernimento espiritual para a gente entender o que é o falso profético e o verdadeiro. Eu lembro, Ana, um vídeo que eu já te falei um pouquinho, né? Como eu cresci batista tradicional, sensacionista, e eu era quase que proibido de escutar Diante do Trono, Niva Soares, porque, não, batistas que se rebelaram, né? Então... Já passei por tudo isso. Aí já percebi tanta gente pedindo perdão. É bom ficar mais velho, menino. As coisas vão fechando ciclos, vão fechando. É verdade. Nada como o tempo. Tanto de sensacionista que o Espírito Santo já pegou e que já veio me agradecer, e vai continuar pedir pegando. perdão depois. Mas eu lembro que quando eu conheci o Espírito Santo e comecei a ver áudios, vídeos. Nessa época tinha o Napster, né? Para baixar as músicas, né? Era onde eu baixava as músicas. Confessando meu pecado da pirataria. Mas era como eu conseguia escutar. Mas eu lembro um dia que eu vi um vídeo do Cirilo ministrando. O altar da Lagoinha era pequenininho. E o diácono ficou cheio do Espírito Santo. Gente, e o diácono assim, meu né? filho mandou pelo WhatsApp esses dias pro Gustavo. Falou, pai, é o senhor aqui? Porque o Gustavo, nesse vídeo, completamente em outro planeta, né? Planeta Terceiro Céu. E ele ali totalmente embriagado do Espírito. E era o Gustavo mesmo, todo mundo. Quando eu vi aquilo, eu sentia a presença de Deus assim onde eu estava. E assim, eu lembro que um dia eu tava falando com a Nívia e eu falava, Ni, mas poxa, será que às vezes quando vocês falam que vocês viram algo muito poderoso, mas nossa geração também tá vivendo algo poderoso. André, você não tem noção o que era pessoas que não estavam nem aí para filmar, nem tinha como. E pessoas que elas pegavam ônibus para ir e elas ficavam até 2, 3 da manhã, não tinha mais ônibus nessa época. Então elas andavam 2 horas a pé para voltar para casa. E muitas ficavam bêbadas do espírito, voltando a pé e caíam na rua. E a polícia achava que era bêbado mesmo. E foi algo muito genuíno. E eu lembro daquele vídeo que, recentemente, onde você falava das câmeras. E eu já tive momentos assim, onde a presença de Deus tá tão forte que você não... Gente, tá tudo bem nós não sermos, né, Marta. Né? Tá tudo bem a gente parar de ser um pouquinho Marta e a gente ir todo mundo aos pés. Porque quando a glória cai, os sacerdotes não se aguentam em pé. É verdade. Né? Agora, hoje, eu acredito que a gente tá com muitos mecanismos humanos, mas que não são unção. E eu queria, até porque eu acho que muitas vezes o problema da internet hoje é pegar trechos e esses trechos são tirados do contexto e conhecendo você, eu sei o seu coração e o seu desejo que você queria que a presença de Deus fosse honrada naquele lugar. E como você vê hoje, né? Você que participou de momentos de manifestações da glória de Deus tão poderosas, que excedem completamente o âmbito natural, né? E hoje a gente tão sendo movido pela dopamina, pelo vamos lá, faz barulho, achando que avivamento é esse barulho, é essa intensidade e essa pirotecnia, né? Tecnologia e tudo mais. Não falando contra essas coisas,
Nós amamos isso, amamos o design, amamos A beleza, diretores cheios do né? Espírito Santo, né? A As criatividade. luzes, as boas câmeras, tudo. É isso. É a faca de dois gumes aí de novo, né? Uhum. Porque, uau, é quando a presença de Deus vem, né? Alguém que eu conheço, que eu gosto muito, canta, né? O que faz quando ele vem? Então, assim, é inegável. Todo mundo sabe que Deus escolheu se manifestar de uma forma diferente. Porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Né? Mas ele não está em todos os lugares da mesma maneira. A presença de Deus, quando ela se manifesta, ela tem intensidades diferentes. Né? Não existe um canto, né? O salmista escreveu no Salmo 139, né? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá está. Se eu for pegar as asas da alvorada e me deter nos confins dos mares, ali estarás também. Então, ele está em todos os lugares, mas ele mesmo disse, né, que em meio aos louvores, com o quebrantado e o contrito, ele faz a sua habitação. Onde dois ou mais. Onde dois ou mais estão ali. Ele dá essas dicas de onde ele vai show up, né? De onde ele vai, tipo assim, se amostrar, né? E como é diferente. Quando ele realmente se manifesta, né? É muito, muito diferente. E a gente quer fazer, né, de uma forma com uma boa mordomia, o uso de tudo. Eu acredito que lá no tabernáculo de Davi, onde o Moisés antes, né, já tinha estabelecido com a ordem de Deus o serviço dos levitas, e não somente eles limpavam, eles sacrificavam, eles queimavam ali a carne, eles queimavam o incenso, eles derramavam a água. Tinham tantos rituais ali, tudo tinha uma forma, um protocolo, tinha como ser feito. Né? Tinha toda a excelência para fazer aquilo. Nós também. O que nós podemos aprender para que a gente faça melhor? Então nós vamos tirar todo tipo de distração. Nós não vamos ter pessoas desafinadas cantando no microfone. Né? Para isso uma audição serve. Para ver se a pessoa foi chamada por Deus para aquele lugar. Né? O mínimo necessário. A gente vai estudar, né, melhor o nosso instrumento, né? Tá, como o salmo, não sei o nome do, vai saber o abrir do voz. salmo. Não, eu lembro que eu fiquei boca aberta com você gravando. Eu não parava de abrir voz, gente tá bom. Ela abria 7 vozes. Falei. Aí você falou, né? Que o coral te deu a experiência. Exato. Como é bom você tocar bem e com arte. Tanger bem e com arte. Então, vai dançar, gente. Então, vamos dançar bonito, né? Hoje não é mais pecado dançar. Né? Desde que o Salmo 150 foi lido outra vez. Esse é o meu dom. Ai, que bom, André! Então, assim, hoje as meninas podem ter uma escola de balé para até cristãs, às vezes, já tem. O que eu quero dizer, né? Vamos fazer o nosso melhor, o pessoal da luz, do som, do ambiente, né? Que ambiente bonito aqui que você construiu, André. Então, tudo isso, né, é a nossa parte. Agora, nós estamos fazendo tudo que a gente pode. É isso. A gente tem que fazer tudo que a gente pode, preparar o lugar. Mas quando ele vier, não é porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não é, sabe? Não são métodos, não são realmente... Quantas vezes eles fizeram as mesmas coisas ali no tabernáculo. Mas teve uma vez que a nuvem desceu e encheu todo lugar. Quantas vezes no Templo de Salomão eles fizeram as mesmas coisas, mas teve uma vez que a nuvem veio e eles não conseguiram ficar de pé. Né? A gente já estudou os avivamentos que nós temos notícia, né, até hoje. O Gustavo, meu esposo, é apaixonado com esse tema. Inclusive, todos os nossos pets, ao longo da vida, tiveram o nome de avivalistas. E ele ama fazer reconciliação, ato profético. Coloca o povo que brigava na história, tudo para ser amiguinho nos nossos cachorros e gatos.
O pastor alemão do Marcos Brunet chama Bonhoeffer. Então, tá vendo? Essa tribo é a mesma. É a mesma tribo. Lá em casa teve o Finney Edwards, o Luther Calvin, todo mundo, né? E agora nós temos o Seymour Graham, porque é um cachorro pretinho, né? E o Seymour do Azusa era um afro-americano. E foi no ano que o Billy Graham faleceu. Então é o Seymour Graham. E o Eichfeld Brenner, que são também um evangelista americano e o inglês. Gente, eu só sei que os avivamentos, eles sempre repetem o mesmo caminho do quebrantamento, do arrependimento, da confissão de pecados, da busca de Deus, muita oração, muita adoração, tempo na presença de Deus e o de repente. De repente. E esse de repente é o que nós ansiamos, ansiamos. Mas quem vai conter isso? Quem pode dizer quando vai ser? Quem controla o vento. Quem controla o vento. Mas nós temos que estar ali, olha. Enquanto isso, né, qualquer gotinha. Qualquer gotinha. Você já sentiu naquele dia quente, de repente, senti uma gotinha aqui na minha cabeça. Vai chover? Não, e aquilo não chove. Mas às vezes a gente vive de gotinhas. E já é assim, aquela nuvem gostosa, né, que traz uma sombra, que traz uma expectativa. Mas para quem já viveu, sabe, é muito difícil você ver aquilo passar. Porque a gente fica meio estragado, né? A gente fica meio estragado e também fica, às vezes, se perguntando o que nós erramos. E sempre tem, né? O errinho humano sempre está lá, né? Mas, voltando, então, para o X da sua pergunta, da sua questão, eu acredito que a gente tem que fazer tudo o que nos cabe. E o coração, novamente, é que tem que ser guardado. No dia essa parte que viralizou, foi quando eu falei, desce, né? Nem lembro como eu falei, acho que desce daqui, alguma coisa assim. Desce daqui! É porque, gente, nós estávamos numa conferência missionária e era o último dia. E a gente tinha ido, né, sempre de glória em glória, né? Porque a gente já chega com aquela santa expectativa, mas as pessoas vão sendo mais curadas, mais libertas, mais tocadas pelo Espírito Santo. E geralmente, né, quando você chega no final, já ninguém não está nem ligando para fazer. O rio vai subindo. Né? O rio vai subindo. Não tem mais ninguém fazendo selfie, filmando quem que está cantando. O pessoal já está mais solto, né? E focado, né? Talvez as esposas já pegaram os celulares, não sei. E era o último dia, e era um lugar, assim, uma conferência que eu prezo tanto, a Fire Conference, que é da Cefam, né? Do Colenda, sucessor do Reinhard Bonk, dos meus amigos, o Emerson e a Ila Rocha, que são os diretores da Cefam no Brasil. Então, assim, é algo tão puro, a Heidi Baker, né, que é aquela senhora velhinha já, gente. Deus, conserve ela viva ainda por muitos anos. Eu nunca vi uma pessoa que parece que está flutuando o tempo todo. O tempo todo. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Gente, é muito lindo. Esse tipo de preletor ali, sabe? E aí eu chego ali naquela expectativa. Oh, meu Deus, hoje eu vou beber do teu vinho novo, das tuas águas. Daí tá lá, gente. Podia ter a câmera lá no cantinho dela, sem nem eu perceber. Isso seria uma boa mordomia da tecnologia. Que poderia estar me filmando de qualquer lugar, sem distrair. E, de repente, eu tô aqui, sabe, tentando fazer... Ai, que Bem assim, né? Exato! Foi bom essa. Ministério de mídia aí, ó, gente. Pronto, já sei que vai virar um meme. Vão juntar hoje com aquele dia. Eu vou voltar alguns anos antes daquilo, que eu acho que foi um zelo muito forte que veio em mim. E quem não continua assistindo o que aconteceu no dia não sabe. Que rompeu, gente, uma adoração. Apagaram as luzes, nem a gente estava mais sendo visto. Acho que tinha uma luzinha na bateria e o cara da câmera ficou filmando o baterista porque acho que era a única pessoa que tinha com luz. Né? Depois ele entendeu o que estava acontecendo e filmou o escuro. Mas aquilo ali foi a coisa mais linda que aconteceu na conferência toda, porque o pessoal se derramou.
Foi muito gostoso. E depois de um tempão, quando a gente já estava todo mundo assim totalmente imerso mesmo nessa presença que se manifestou, aí eu senti o Espírito Santo falando comigo. E eu pedi, podem voltar as luzes. Pode voltar as luzes, podem voltar as câmeras, pode voltar todo mundo. Porque agora a gente nem os percebia mais. Aquele telão tão lindo atrás da gente, tô falando da mesma conferência, abençoadíssima, mas ele estava incomodando. Ele estava distraindo. E depois, quando já estava todo mundo realmente focado, todas essas coisas puderam voltar a ser usadas e elas não atrapalharam mais. Eu falei que eu queria voltar muitos anos antes, porque eu me lembrei que esse problema é antigo. Só que acho que eu só tive coragem de mandar descer daquela vez. Levaram alguns anos para eu ter essa coragem. E eu estava num culto, se eu não me engano, era um domingo de manhã, lá na nossa igreja de origem, em Belo Horizonte. Gente, sobe um câmera com aquele microfonezinho que eles se comunicam com o diretor. Headset, né? E ele chega para mim, no meu ouvido, e fala assim, no meio do louvor, gente, eu tentando fazer o meu melhor. Ele chega para mim, já tem alguém sofrendo aí no auditório, porque já deve saber a história, né? Você acredita que ele vira para mim e fala assim, Ana, o diretor pediu para você limpar o seu nariz, porque tá com uma meleca muito grande. Gente, ainda bem que eu não tô com esse violão aqui perto de mim, porque a minha vontade era pegar aquele púlpito e quebrar na cabeça daquele câmera. Que Deus o tenha. Porque, sinceramente, para mim, ele estava fuzilado ali naquele dia. Eu tinha que perdoar o irmão. E perdoar dois, né? Ele e o diretor. Gente, acabou para mim. Eu continuei cantando, porque a gente sabe as músicas de cor, mas dentro da minha cabeça e no meu espírito, eu só ficava conversando. O espírito e a mente, assim, o que está acontecendo? Como assim? Se tem uma meleca muito grande no meu nariz, me filma de longe. Me filma de longe, não me filma. Abre essa câmera, mas qual que é a necessidade? Eu fiquei pensando, aonde estamos? A Quando que inverte a prioridade, ponto né? nós chegamos que a tecnologia toma o lugar do mais importante? Entendeu? E aquele dia eu fiquei com muita raiva. Mas eu não fiquei com raiva porque eu estava feia no vídeo. Não é sobre isso. É sobre o zelo, Sim, sabe? O zelo da sua tua casa me consome. consome. Então, acho que eu também falei pra caramba aqui agora, né? Mas é bom que a gente vai ficando velho também e as pessoas se respeitam, Liga, deixam a gente você falar não vai mais. ligando, né? O Danduque hoje também fala o que ele quer, porque é o Danduque, gente. É muito bom. E nisso que você falou até, quando ele vem, é interessante porque, por mais que ela seja uma música depois que cresce, eu lembro até hoje o momento que ela nasceu, né? Eu estava no Hangar 7, no interior de São Paulo, e do pastor Juan, e a gente estava ministrando, e eu lembro que veio esse senso de reverência, né? E eu amo as nuances, né, da glória de Deus, porque tem momentos que a gente vai sair pulando de alegria, e tem momentos que a gente vai querer se prostrar. E esse momento foi um momento de silêncio. Era um silêncio. Assim, um silêncio. Eu lembro que eu só escutava esse barulho que estou escutando agora. O ar-condicionado. Era uma glória de Deus. Todo mundo... Você só escutava assim... E o ar-condicionado. Ai, que delícia. E nesse momento, assim, muito de leve, eu comecei a cantar. E o que dizer? Não foi lá em cima, crescendo, né? E às vezes a gente quer criar um modelo para o avivamento, né? O avivamento acontece assim, né? E acho que como ministro de louvor, né? A gente precisa muito não estar apegado a fórmulas. É verdade. É assim. Eu acho que hoje esse que é o meu problema com a igreja moderna, né? O pessoal fala a igreja da parede presa, né? Porque não o que é problema ter parede presa, gente, não é Pode isso. ser Não faz qualquer corte com isso cor. aqui, não. Só tem que continuar sendo church. Exato. A church tem que continuar sendo igreja. Isso. E minha casa era chamada casa de oração. Amém. Então, mas o problema é quando a gente quer criar uma fórmula, né?
E a gente criou ela tão bem criada que é só assim que Deus opera. É verdade. Né? E acho que isso que você falou, quando tem essa inversão da prioridade, de, olha, não, agora é mais importante, Ana, você aparecer. Agora é mais importante você estar bem. Ou as minutagens, né? Gente, como que você põe 17 minutos? Gente, por que não é 15, não é 20? Calcularam 17. Tô falando E sério. quando fica -3 em vermelho, né? Parece que você tá pecando. Ai, meu Deus do céu. Tá -3 em vermelho. Pois é. Tem que cuidar mesmo, senão todas as coisas que são boas podem se tornar ruins, né? É isso. Nós somos uma fábrica de ídolos, né? O coração humano é uma fábrica de ídolos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, continuamente estar aí derrubando esses ídolos, né? E se permitindo também refazer as coisas, não ficar preso de um jeito só. Né? Vamos aqui buscar o Senhor. Tem alguma direção nova? Ou algo que talvez a gente está vendo que não está agradando ao Senhor mais? Às vezes era por um tempo, não é mais. Que a própria música, né, do Matt Redman, né? A Essência da Adoração. Ai, que lindo. Né? Veio disso, né? Porque eles estavam adorando a adoração. Eita. Então eles decidiram ficar, acho que 1 ano, só acústico, só um violão. E nesse 1 ano que o Senhor terminou dando pro Matt Redman essa inspiração para escrever, né? Tocou o mundo inteiro, né? Olha aí, mais uma vez a gente falando de números, mas algo que Deus deu. Exato. No momento em que eles estavam renunciando, né? Exato. Exatamente. Nós estamos falando dele até hoje aqui, olha. Exatamente. Só Deus pode fazer isso, né? É isso. E a ele é a glória quando ele fizer, quando ele não fizer. Encerrar com isso que me marcou muito, né? Eu estava com a Paulinha, que é a diretora do BSSM em português, e ela falou que o Bill Johnson pediu para tirar todas as imagens da nuvem de glória que apareceu, né, num dia. E você não acha isso em lugar nenhum, né? Porque ele não quis idolatrar a glória de Deus, né? Então achei que isso foi muito sábio e um zelo muito grande, né? Porque acho que hoje muitos de nós talvez fôssemos fazer o contrário. A gente ia querer postar. Tá vendo? Ó, quando eu estava ministrando, a glória apareceu, né? E ele pediu para esconder, né? Que lindo. Que lindo. Que lindo isso. Ó, tá já dando o alarme, gente. Ó. Gostei do chofar. Gostei do chofar. O chofar, muito bom. Mas, Ana, muito obrigado pela sua vida, seu testemunho. E queria saber se alguém tem alguma pergunta. Eu queria priorizar um pouquinho quem está aqui, mas se você que está online também tiver perguntas, tá? Pode ser para Ana, para a vida da Ana, ministério. Eu recebi algumas aqui no WhatsApp também, mas vamos começar com umas 2 aqui. Pode ser? Alguém tem pergunta? Quem quiser levanta a mão, que o Paulo vai distribuir o microfone. Pode até ser aqui, né? Tá perto. Verdade. Boa noite. Primeiro eu quero dizer do privilégio de estar aqui. Acompanho desde o começo, óbvio. E vivi coisas muito paralelas e parecidas. Interessante falar isso. Mas é muito lindo ver e observar o que Deus realmente faz na sua vida. Amém. E ver de perto, porque eu vim lá de São Paulo e tudo mais, e depois você chegar e falar assim, poxa, isso é verdade. Existem pessoas assim. E a minha pergunta é como manter? Porque você permeia por esses mundos muito bem. Uhum. Que mundos? Os mundos da cantora gospel para a adoradora. Uhum. Esse mundo que eu quero saber, como que você permeia ele tão lindamente e trazendo a presença de Deus assim, quando você chega. Amém. Isso é palpável. Aleluia. Isso é visível e isso é histórico, porque vem de... Bom, são 30 anos te olhando, Aleluia. Agora só de perto. Que delícia. Pois eu quero um abraço. Com certeza. Olha, eu realmente entendo como um chamado do Senhor, como uma missão do Senhor, ir a esses lugares, porque eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes aquilo que você faz tão bem para o Senhor é algo que, se você pudesse, você não estaria fazendo. Né? Você, às vezes, até ansiou por aquilo, mas você sente também os medos, a intimidação, né? Tantas coisas que você tem que
que resistir, superar para estar fazendo aquilo que o Senhor te chamou. Então, assim, quantas vezes eu quis não estar na estrada? Quantas vezes eu quis só ficar na igreja local? Porque eu já falei a delícia e o valor que é, né, a igreja local. Tem seus desafios também, claro, mas hoje a gente está falando só das honras, das bênçãos, das glórias. Quantas vezes eu não quis estar nesse lugar, né? Eu estava vendo até o Forrest Frank recentemente falando que não vai receber nenhum prêmio, né? E eu tenho, sei lá, trocentos troféus de eventos que nem existem mais no Brasil, né? Que são instituições que não são como nos Estados Unidos, que tem 50, 60 anos do mesmo prêmio. Então, são bem tradicionais. Mas a gente já teve alguns festivais ou premiações, né, da música gospel por muitos e muitos anos. E eu sempre tive esses mesmos conflitos, né? Mas depois a gente vai entendendo que faz parte, você acaba entendendo, e realmente cada vez ali também era uma oportunidade de fazer diferença naqueles bastidores, de ter contato com as pessoas do mesmo meio e tal. Mas quantas vezes eu não quis estar nesses lugares, né? E eu penso assim, meu Deus, eu só continuo pela convicção do chamado. E eu já quis parar mesmo agora, recentemente, nesses últimos anos. Deus tem me dado muito prazer de ensinar mulheres. E nós temos, né, o Ministério de Mulheres Diante do Trono, com muito material de ensino. E eu me lembro que todo final de ano a gente orando para o Senhor dar a direção, né, para o próximo ano. A gente já está nessa fase aí. Orando por 2026, para confirmarem algumas coisas. E eu sempre esperando. É esse ano que o Senhor vai me mandar parar. Esse ano que o Senhor não vai mais querer que eu faça nenhum evento assim, né, gospel. É esse ano que eu vou ficar mais em casa ou na igreja local e tal. E aí eu lembro direitinho, gente, o Senhor sussurrou no meu coração assim, me dê mais 10 anos. Eu fiquei tão chateada, tão triste. Né? Eu não quero viajar de avião. Perdão, Senhor, mas estou confessando aqui. Né? E não estou reclamando, Pai, o Senhor conhece o meu coração. Mas é a nossa conversa, né, Senhor? Estou tornando pública aqui. Cheguei lá para o Gustavo e falei, olha, o Senhor colocou no meu coração mais 10 anos. Isso foi bem no finalzinho, já era dezembro. Não é que, em janeiro, o Senhor chamou o Isaac? E aí, as viagens ganharam outro fôlego. E, ao mesmo tempo, o meu coração pequenininho, tipo assim, oh, meu Deus, onde que meu filho está se metendo? Se for possível, passa dele esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade, né? Não estou reclamando, Senhor, tu sabes, de novo. Mas existem os preços. E aí eu te digo assim, que a forma de permanecer, né, é como eu tenho treinado o meu filho. E eu entendo que esses 10 anos têm a ver com treinar o Isaac pessoalmente e deixar esse legado, né, de uma flecha tão polida para quando o Senhor quiser. Não sei se esse 10 é literal, se esse 10 é um ciclo completo de não sei quantos anos, mas eu entendo que o Gustavo, meu esposo, sempre disse isso. Eu não posso parar, senão quem vai ocupar esses lugares? Então, quem vai ocupar esses lugares? Quem vai ocupar essas plataformas de influência? Quem vai ocupar esses eventos? Que voz vai estar ali? Então, realmente, eu chego sabendo por que eu estou, eu sei por que eu estou ali, né? E a gente faz novamente. Tudo que a gente sabe, a gente pode, quer e faz para que ele venha. E eu já vi ele vindo tantas vezes, em lugares tão inusitados, de fazer um apelo numa praça pública e pedir todo mundo para baixar a mão e repetir 3 vezes para ver se as pessoas estavam entendendo. E então compreender por que aquele período de louvor foi tão difícil. Por que ninguém cantava junto? Porque era 90% gente não crente. E você ter uma praça inteira levantando as mãos. Então, são privilégios, né? São pedreiras que a gente quebra, mas
A quem enviarei, né? Quem há de ir por nós? Tem pessoas ainda com um chamado muito mais difícil. Mas a gente se mantém, não importa o tamanho da plataforma, das luzes, se a gente estiver cumprindo um chamado de Deus. Amém? Mais uma pergunta aqui, senão a gente vai para online. Uma ali. Ai, prometo que eu vou tentar ser mais sucinta. Não, Mas é isso. você sabe, né? Mulher, quando fala... Eu também quero honrar sua vida, seu ministério, tudo que Deus gerou através de você. E eu e minha família somos prova e parte do seu legado, né? Toca as nossas vidas. E eu quero te agradecer por isso. Amém. Sei que ao longo da jornada não foram dias e anos tão fáceis, mas a sua permanência e o seu amor pelo Senhor nos tocou, né? E a minha pergunta é muito parecida com a que a irmã fez, mas voltado à sua intimidade com Deus. Como permanecer com os olhos brilhando toda vez que você fala dele, todas as vezes que você lembra de coisas que ele já fez e a sua vida mesmo com ele. Como permanecer apaixonada ao longo de tantos anos? Ai, que lindo isso. Eu tenho certeza que essa pergunta podia ser respondida de muitas formas, né? Podia falar de leitura bíblica, de atividades, não, de disciplinas espirituais, e podia falar da comunhão, da igreja, né, e tal. Mas eu queria falar de algo que, para mim, quando você falou de brilho nos olhos, eu entendi que esse era o caminho da minha resposta. Eu quero falar de cura. Porque não tem como, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai também colecionando dores, né? E a gente tem que curar essas dores. A gente tem que ser curado pelo Senhor, a gente tem que ser curado. O corpo se cura, né? A gente tem que ser curado por pessoas. Pessoas nos ferem, pessoas nos curam, né? Então, assim, eu sempre busquei muito a minha cura. Antes mesmo do ministério, não vou aqui culpar ninguém, nem ministério, não. Mas eu sempre tive muitas dores na minha alma, né? Hoje a gente entende tanto sobre, desde o ventre da nossa mãe, tantas coisas que estão sendo até explicadas, né, na Bíblia, já falavam sobre elas. Mas eu acho que a gente tem que perseguir a cura da nossa alma, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, o espírito ele é vivificado. Isso é intocado, né? O Espírito de Deus habita em nós, nós vamos para o céu. Mas existe uma vida a partir desse lugar onde Deus habita dentro da gente, que quer santificar o nosso corpo e a nossa alma, né? Quer fazer com que a gente seja, assim, exuberante, cheio de vida abundante, né? Que permeie todas as células do nosso corpo, da nossa alma, nossos sentimentos, nossa vontade, né? E uma alma doente, eu que atravessei depressão durante alguns anos, às vezes eu me confundia, eu falava assim, será que eu não te amo mais? Porque eu também não tenho nem força para fazer a tua vontade com alegria. Então, assim, a gente é um ser único, né? O corpo está doente, às vezes é difícil adorar. A alma está triste, a Bíblia fala, se está alguém alegre, cante louvores. É bem mais fácil cantar feliz. Se está alguém triste, faça orações. Porque é hora de clamar, de suplicar, de chorar, de lamentar. Então, assim, esse alinhamento corpo, alma e espírito, sabe, é algo assim que eu busquei intensamente. Busquei mesmo. E em novembro do ano passado, assim, sabe, algo muito forte aconteceu, sabe, um ciclo muito fechado ali de um tempo que a gente fechou e abriu um novo tempo. A gente conta isso mesmo, assim, com um calendário de Deus para a minha vida. E esse brilho realmente voltou. Mas eu agradeço a Deus de você poder ver isso em mim. Foi uma longa busca. É até interessante porque assim, eu quero encorajar pessoas que talvez estejam passando por uma depressão, um esgotamento físico, um trauma, né? Às vezes um luto, uma pessoa que morreu bem próxima de você, ou o luto de um casamento que acabou, uma tragédia, não sei o quê. E às vezes a pessoa confunde toda essa dor com a sua fé. Sim. E não, nenhuma enfermidade no seu corpo tem a ver com a fé no seu espírito. Né? Então, assim, essas coisas da vida,
elas vão precisar ser enfrentadas, né? No mundo tereis aflições. Mas aí você vai perseguindo ali com Jesus, você vai deixando o Espírito irradiar para o resto e um dia a coisa rompe. Os que olham para ele são iluminados. É. Né? Seus Isso rostos brilha nos nunca olhos, né? ficarão envergonhados. E é muito interessante, eu lembro que a gente terminou falando muito sobre terapia, né? Na última vez A gente tava estava junto. conversando mesmo. Como às vezes a gente tem preconceito com isso, né? Que é uma ferramenta de cura da alma, né? Pois é, e quantos psicólogos e psicólogas cristãos hoje, que antigamente talvez o preconceito também existia, porque a gente quase não tinha profissionais crentes. Sim. E é bem complicado mesmo, né? Eu acho que um médico que vai fazer uma cirurgia, ele não tem que necessariamente ser um crente. Se ele é o melhor naquela área, você vai orar, abençoa, Senhor, a mão desse médico e tal. Agora, o psicólogo, não. Ele é diferente do psiquiatra, que vai receitar uma medicação necessária e tal. Pode ser qualquer religião do cara. O psicólogo, realmente, ele vai conversar sobre a sua vida, né? Dependendo da técnica, conversa mais, outros conversam menos. Mas hoje nós não precisamos mais ter esse medo. Tem tanta gente crente, cheia do Espírito Santo. E olha que o Espírito Santo faz terapia com a gente também, porque ele guia esses profissionais, né, de uma maneira tão maravilhosa. E eu recomendo. Eu acho que eu devia ter feito Gente, terapia fazer desde terapia criança. com profeta é um negócio meio louco, né? É muito bom. Então, sonhei com você essa noite, de algo... Pois é. Então, Jesus me deu a pergunta certa para te fazer hoje. É isso. Tem duas perguntas que a gente recebeu online e basicamente elas são as mesmas, que fala sobre como despertar liberdade na adoração em uma liturgia quadrada e também como lidar quando você se sente engessado em meio a uma adoração mecânica. Então, acho que é sobre como, né, fluir, como fazer uma igreja fluir, né, ainda mais você que tem o dom dos espontâneos. Meu Deus, foi tão gostoso o nosso louvor aqui hoje, né? Foi. Ai, André, marca mais, por Não, favor. vamos fazer me chama. o 24 A horas aqui. Isabela já pensou aí quando que é que vai ser? Ai, de a Isa, já pensou? Olha, essa é uma pergunta de todas as eras. Principalmente na igreja local. Ai, minha igreja local, meu pastor e o povo da igreja, e não sei o que e tal. Então, realmente, a gente que é ministro de louvor, o pessoal da música, os cantores, a gente também que tem mais contato, tá? E uma coisa muito boa das redes sociais. Hoje a gente tem mais contato com o que Deus está fazendo em outros lugares. A gente não fica só naquele culto que a gente participa, né? O corpo está se alimentando aí, se nutrindo globalmente. A gente quer aquilo na nossa realidade local. E muitas vezes isso é uma frustração. Porque, às vezes, não é uma igreja que dá os 17 minutos, mas é uma igreja que tem só o inário, ou é uma igreja que ainda tem uma resistência com certos ritmos ou certos instrumentos. Enfim, uma série de possibilidades. Eu quero quebrar aqui um paradigma, tá? Eu não teria problema nenhum em congregar e servir numa igreja em que eu não pudesse fazer um espontâneo, em que eu tivesse que cantar só hino, em que eu tivesse que me enquadrar para toda vez que eu estivesse servindo na minha escala ali do louvor, eu fazia a mesma coisa, do mesmo jeitinho, porque tantas coisas já se quebraram de ídolos da minha vida com relação a esses formatos, ao que realmente é um louvor cheio de unção e tal. Exato. Gente, já vi tanta coisa que era só aparência, que não tinha vida, sabe? Que eu acho que eu viveria muito bem indo nos congressos de vez em quando e voltando para a minha igreja bem quadradinha. Indo para uns acampamentos e vigílias e reunião em casa, ter um pouco mais de liberdade. Sabe, eu quero quebrar esse paradigma. Não preocupa tanto em mudar o jeito que a sua igreja louva. É isso. Não preocupa tanto se o seu pastor gosta, não gosta, deixa, não deixa. Não é sobre isso. Não é sobre isso mesmo. Porque tem tanto que é onde que você vai dar?
sabe? Sabe? É tanta coisa que Deus está vendo e que a gente não está vendo, que não é o mais importante. Agora, vamos supor que a sua igreja tem um pouquinho de abertura, você já conquistou a confiança do seu pastor ou da comunidade, aí você já começa a colocar algo diferente, né? Ah, vamos introduzir um espontâneo. Gente, começa, deixa entre uma música e outra, coloca lá um espontâneozinho bem pequenininho. Daí aquilo pode levar meses, daí a pouco o espontâneozinho está crescendo um pouco mais. Começa cantando a palavra, não canta qualquer Olha coisa, aí, né? que dica boa. Ao invés de você falar entre as músicas, canta um salmo. Aí, tá aí. Ninguém vai achar ruim que você cantou um salmo. É, né? Mas não se fixa tanto, sabe? Não se aborrece tanto com isso. Não se aborrece tanto com isso. Sua igreja é uma igreja bíblica, que prega a palavra. Prega a palavra. Seu pastor tem vida com Deus. Meu filho já fica feliz e satisfeito. É casado com uma mulher só? É a mesma? Cuida bem dos filhos? Tem um bom testemunho de vida? Não é apegado ao dinheiro? É uma pessoa simples? Muda de igreja, não. Canta os mesmos hinos. Tá tudo bom, tá tudo bem, viu? Ó, quase 50 anos de idade, essa é a minha conclusão. Glória a Deus. Como a gente precisa ouvir isso. É isso, é isso. Ana, obrigado. Obrigado pelo seu tempo, sua paixão, disposição. A gente ama o seu coração, o que o Senhor tem depositado sobre você. É uma honra estar aqui morando no mesmo lugar. Que bom, podendo né? se ver mais. Vamos nos ver mais. E obrigada, eu quero te honrar aqui também. O André e a Flávia, eles ofertaram a pós-produção do Criança Diante do Trono, do DT em espanhol. Muito obrigada. E agora o estúdio tá melhor, amigo. Tomara que Deus fale de novo vendo? a meu A gente respeito. oferta, a gente semeia e colhe. Ó, tô até precisando. Eu gravei com umas harpas lá em Israel. Ora aí, amigo, fazer o desconto pra mim. Gente, hashtag André, abençoa a Ana. Tá abençoado, gente. Tá abençoado. Não, sério, eu também só tô me doando nesse projeto, mas eu tenho que gravar porque foi ao vivo, gente, a coisa mais linda, com mais de 100 harpas das nações. É um avivamento das harpas, que tem tudo a ver com o tabernáculo caído de Davi, né? É o instrumento. E aí, de várias nações, as pessoas reunidas. O Marcos Brunet já gravou com eles lá em Jerusalém. E chama The King's Harpists, os arpistas do rei, esse ministério. E eu tive que cantar em hebraico. Então, gente, eu vou ter que corrigir bastante. Vamos lá, terceira língua que eu vou escutar a voz da Ana Paula Valadão no meu fone. Olha, que você sabe bem hebraico já também, já foi várias vezes, né? Não, foi agora a primeira. Voltamos, foi a primeira, né? Primeira e voltamos um dia antes da guerra. Que eu tava com você também, eu lembro. Você não teve agora com o Marcos Sim, Brunet e tal? Antes da segunda parte da guerra, né? Sim, exato. Uau, pois eu tive lá no fim da guerra! Nessa altura dos reféns, gente. Eu tava lá. Glória a Deus. Meu Deus, aleluia. Glória Então a Deus. pronto, então eu vou te ver de novo aí, ó. Já tô saindo daqui com overdubs em hebraico aí, marcado. Mas e aí, que dia que nós vamos fazer a casa de oração? Casa de oração. Vamos fazer no final do ano? Fechado. O que você acha? Final do ano vocês vão estar aqui ou não? Bora, vamos. Porque no final do ano o Isaac vem, a gente faz culto de virada de ano dia 31. Quem sabe a gente faz dia 30 ou 29, não sei. Tá bom. Vamos pensar uma coisa mais? Vamos. Partiu. Los hermanos latinos também estão invitados Amém, a amigos. estar com nós a adorar 24 horas. Aleluia, assim é. Amém. Amém. Vamos terminar. Você poderia, Ana, por favor, orar, acho que por todo mundo que está aqui e as igrejas representadas. Sim, Senhor. Eu acho que é com esse zelo, esse entendimento de que igrejas estão recebendo tudo que você depositou e o que você transferiu aqui nessa live. Amém, então, Senhor. É uma honra receber isso, você selando isso. Amém. Em nome do Senhor. Amém. Obrigado, Pai. Que privilégio poder estar entre irmãos e irmãs de várias igrejas que, na verdade, são todas uma só. Um só rebanho, um só pastor, um só Espírito, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que se move por meio de todos.
Eu quero te agradecer pela vida do André, da Flávia, desse ministério, Senhor, que tem não somente cultivado, Senhor, e alimentado um rebanho aqui no sul da Flórida, mas que tem também servido o corpo, que continua servindo o corpo. Obrigada, Deus, por esse estúdio lindo que o Senhor deu a eles, por essa tecnologia que faz nossa conversa chegar a tantos lugares que nós não podemos sequer imaginar. E eu oro para que cada vida aqui presente ou nos assistindo em qualquer momento, que nós sejamos, Senhor, de alguma forma, essas pedras vivas do edifício que o Senhor está levantando hoje na terra, Senhor. Fazendo essa casa, esse tabernáculo para o Senhor habitar, onde a Tua presença é sentida, é palpável, em diferentes proporções e medidas, mas como nós falamos aqui, como ansiamos que o Senhor venha de uma forma inegável, que quebre todos os nossos protocolos, os nossos programas. Nós te daremos lugar, Senhor, porque nós estamos ansiando, esperando pela Tua manifestação. Que cada casa, família, cada secreto, cada igreja aqui representada nessa live, Senhor, todos nós possamos experimentar dessa presença que invade tudo, Senhor. Mas que também não percamos a singeleza da fidelidade, da persistência, da simplicidade, da família, da aliança, da comunhão, da resiliência, Senhor, da lealdade, de estar ali, Senhor, fazendo valer cada fralda trocada de um filho, Senhor, cada vassoura que a gente passa no chão, cada servir, Senhor, seja pequeno ou grande, Deus. Obrigada, Senhor, por esse chofar tocando aqui de novo. Que gostoso, Deus. Em tudo nós te percebemos, em tudo nós te reconhecemos e nós te agradecemos. E abençoamos no nome do Senhor cada igreja, cada ministério de louvor representado hoje aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Obrigado a vocês que ficaram, porque no Brasil já são quase 11 horas da noite. Ai, não, tá cedo, meu filho. Eu que durmo cedo, mas porque pai de bebê, né? Pai de bebê 8h30 já eu não tô dorme dormindo, cedo. 9 horas. E os adolescentes e os jovens, é um tal do rolê. É um tal do rolê da resenha. Eu fico assim, gente, que resenha? Que é isso? O povo fica assistindo até tarde, vai ver. Mas obrigado, gente, vocês que ficaram até esse horário. E valeu, gente que veio de longe aí. O pessoal de Tampa chegou, gente? Gente, vocês são heróis, gente. Uau! Dirigiram quase 4 horas, gente, pra estar aqui. Olha, glória a Deus. Vou deixar a dica. Quando voltarem pra Tampa, liguem lá no DT Worship. Fresquinho, músicas nascidas do nosso coração na Igreja Diante do Trono. Ai, tem sido maravilhoso. Amém, Eu glória vim a te Deus. ouvindo com a Tamires. Que lindo, demais. né? Uau. Muita música boa, né? Meu Deus. Ela é uma máquina, não para, gente. Toda vez a Tamires lançou um Negócio EP é ter com filho. 14 faixas. O negócio é ter filho, é ter muito trabalho, muita fralda pra trocar, né? roupa pra lavar, Vai, louça vai. pra... É no dia a dia que nasce muita coisa isso, boa. É isso. No ordinário. No ordinário, extraordinário. Então, essa eu peguei pra mim, ó. Valeu, gente. Boa noite.